Essa aqui é uma aula de Sua Divina Graça, Vishnu Pad, Srila Bhakti Nirmala Acharya Deva Goswami Maharaj, no dia 25 de dezembro de 2010. Então, vai fazer 12 anos agora, dia 25, que Srila Acharya Maharaj falou essa aula. Ele começa falando um verso que diz o seguinte: qual é a grande glória do amor de Sri Radha? Qual é a minha extraordinária doçura amorosa e encanto que Sri Radha ela desfruta? Isso é Krishna falando, né? E qual é a alegria que Sri Radha ela sente ao experimentar a minha doçura e encanto? Ansiosa por experimentar esses três sentimentos, ansioso por experimentar esses três sentimentos, a lua, Krishna, Chandra, ele apareceu do oceano do ventre da mãe Sati. Isso está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 1, verso 6. Então, Mahaprabhu apareceu do ventre de mãe Sati, justamente para sentir o que Shrimati Radharani, como que era possível ela amar tanto ele assim, essas três coisas aqui. Vou ler novamente as três coisas. Qual é a grande glória do amor de Sri Radha? Qual é a minha extraordinária doçura amorosa e encanto que Sri Radha ela desfruta? Como que é esse desfrute de Radha ao amar Krishna? É isso que Krishna queria sentir. Ele queria sentir esse humor de Shrimati Radharani. Como é possível assim alguém gostar tanto dele, alguém servir tanto ele, alguém se entregar tanto a ele? E ele veio no corpo de Mahaprabhu, Nimai, ele apareceu como Nimai, para sentir isso. É Krishna com o sentimento, o humor e a auréola de Shrimati Radharani. Por isso que Mahaprabhu veio na cor dourada. Ele veio na cor dourada porque é a cor de Shrimati Radharani. Mas é Krishna mesmo com o envolto e o humor de Shrimati Radharani. Então ele apareceu no ventre de mãe Sati. O que Sri Radha ela sente saboreando a minha doçura extraordinária? Porque Radharani ela está chorando por mim? Porque ela canta o meu nome? Eu tenho que provar esse nome. Que tipo de alegria ela sente quando ela me serve? Que tipo de humor ela tem? Bhagavan Sri Krishna, ele aparece nesta era de Kali. O Śrīmad Bhagavatam diz, no capítulo 3, no canto 3, capítulo 25, verso 25. Aí tem o verso aqui que fala o seguinte: na associação dos devotos, as conversas sobre o Senhor Supremo são como néctar para o coração e os ouvidos. Eles são dotados de um poder especial ao ouvir constantemente sobre o Senhor Supremo. Muito rapidamente, a alma se liberta e se estabelece no caminho espiritual. Primeiro vem a fé, então o apego e finalmente o amor desperta. Isso está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 1, verso 59. Então, entre os devotos só tem néctar falando de Deus.
E você, falando de Deus, escutando sobre Deus, você vai despertar, como diz aqui, rapidamente a alma, ela se liberta. E ela estabelece o caminho espiritual. Primeiro vem a fé, depois vem o serviço, o apego e finalmente o amor. A fé, o serviço, o apego, o amor. É isso que é a sequência da vida devocional. Na verdade, tem outras etapas, mas essas aí são as básicas. A primeira etapa é a fé, shirada. Mas é o quê? Kamala shirada. Kamala shirada é a fé fraca. Então, a primeira parte é a Kamala shirada. A segunda parte vem o quê? Sadhusanga. Associação com os devotos. Ir ao templo, se associar com aquele que está querendo Deus. E aí você começa a andar com quem quer Deus. E você vai fazer o quê? Depois de andar com quem quer Deus, você quer servir Deus. E aí você se inicia com o guru genuíno. E ao se iniciar com o guru genuíno, começa o serviço a Deus. E o serviço a Deus feito todo dia, seguindo a orientação do guru, você vai ter o quê? Você vai ter anartha nivriti. Você vai tirando todos os anartas que nós temos. A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura, o ego. Isso vai sendo retirado com a prática devocional diária. Tudo isso vai sendo tirado. As ofensas vão sendo tiradas. E aí você aumenta a fé. A fé vai se tornando taranga shirada e depois drida shirada. E por último, a fé vai se tornar shuddha shirada. Então a fé vai aumentando. Com o aumento da fé, você começa a ter o gosto superior, porque você pratica mais. E conforme você vai praticando mais e mais, vem o gosto superior. Superior a quê? Ao gosto de servir Deus, superior ao desfrute dos sentidos. Então vem o gosto superior. Do gosto superior, você começa a ter apego. Quando você gosta de algo, você tem apego àquilo. Então quando você gosta de servir Deus, você começa a ter apego pelo serviço. E do apego vem o afeto. O afeto é o início do amor. Vem o afeto. E do afeto vem a outra etapa final, que é amor puro por Deus, Krishna Prema. Então, essas são as 9 etapas da vida devocional. Até desde o início da fé fraca que todo mundo tem quando inicia, que eu digo, quando vai a primeira vez, escuta sobre Deus. A fé muito fraca, Kamala shirada. Depois vai passando por esse processo até chegar em Krishna Prema, amor puro por Deus. Essas são as etapas do caminho devocional. Mas para você atingir essas etapas, você tem que praticar da forma correta. Se você não praticar da forma correta, você não vai galgando essas etapas. Você pode até passar pela primeira, né? Primeira é a fé fraca, que todo mundo tem. Todo mundo não, mas quem vai no templo, quem começa a frequentar, tem essa fé fraca. Depois você começa a se associar com devotos. Tudo bem, isso daí também a maioria faz. Aí você se inicia e começa o serviço. Daí para frente que é o obstáculo. Você se inicia, começa o serviço, e aí você tem que praticar todo dia, para começar a tirar os inimigos, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. E aí, tirando os inimigos, a fé vai se tornando mais forte. Mas aí que está, a maioria para nessa fase. A maioria para, porque a maioria não pratica todo dia. A maioria não faz o serviço diário da forma correta como o Guru orienta. Então, aí que é o obstáculo. E começa a vir os obstáculos, obstáculos, obstáculos. Então, se você conseguir a fé mais forte, você vai ter um gosto pelo serviço. E aí, a hora que surgir esse gosto, aí é mais fácil. Por quê? Porque você gosta do que você está fazendo. Não é uma obrigação. É o gosto superior.
E daí vem o apego. Se você está na fase já de estar apegado ao serviço, aí é mais fácil. Aí virá o quê? Virá o afeto e depois Krishna Prema, amor puro por Deus. Mas Maya, a ilusão, estará sempre testando nós. Se você está apegado ao serviço, se você está tirando os anartas, todos esses inimigos, Maya começa a te provocar. Maya começa a te testar. Ela vai colocar alguém para te tirar do caminho. Então, normalmente, Maya usa 3 coisas. Kanaki, Kamini e Pratista. Ela usa o dinheiro, riqueza, ela usa mulheres ou homens para te tirar. Então, a mulher, o marido, ele te tira da devoção. Ou fama e poder também tira da devoção. Então, Maya vai te cutucar, ela vai te testar para você sair fora. Para você sair fora do serviço devocional. Ela vai testar você. Mas aquele que pratica corretamente todo dia, faz toda a prática, Maya não consegue derrubá-lo. Ele vai se tornando mais pesado e pesado e pesado. Então, qualquer coisa que aconteça, qualquer vento que bate nele, não vai levá-lo para cá e para lá. Aquele que pratica corretamente, que vai se tornando mais forte devocionalmente, ele fica mais pesado. O guru, um dos sinônimos de guru é pesado. O guru é pesado como uma rocha, como uma montanha. Ele é forte como uma montanha. O guru genuíno, nada abala ele. Pode acontecer o que for, nada vai abalar a devoção dele. E nós somos muito frágeis. Nós somos leves como uma pluma, como uma pena. Qualquer ventinho que bate para cá e para lá leva a gente. Você fala que vem no templo, aí aparece uma festa, você já não vai no templo. Você fala, agora eu vou cantar a Japamala, aparece alguém para falar algo, ou alguém fala, não, vamos em tal lugar, você larga a Japamala e vai para o outro lugar desfrutar. Nós somos leves. Mas o guru não, o guru é pesado. O guru, ele é determinado, ele é pesado. Nada abala ele, a fé dele. Continuando aqui, um outro verso, Silachara Maharaj fala, na associação dos devotos, as conversas sobre o Senhor são como néctar. Nós já lemos, mas eu vou ler de novo esse verso. As conversas sobre o Senhor são como néctar, para o coração e os ouvidos. São dotados de um poder especial. Ao ouvir constantemente sobre o Senhor Supremo, muito rapidamente a alma liberta e se estabelece no caminho espiritual. Primeiro vem a fé, então o apego e finalmente o amor. O amor despertará. Mas nós temos que escutar sobre Deus. Nós temos que nos associar com os devotos e falar sobre Deus. Outro dia eu li uma aula aqui de Silachara Maharaj falando, o templo não é um lugar de falar assuntos mundanos. Você vem no templo para escutar Harikata, não para falar sobre política, para falar sobre esporte, para falar sobre qualquer assunto. O templo é o local, é a casa de Deus para falar de Deus. Então aqui, como diz aqui nesse outro verso, você escutando falar de Deus entre os devotos, conversar sobre Deus entre os devotos, vai despertar a vida devocional em você, vai te libertar de toda essa ilusão que nós temos. Então, não converse assuntos mundanos dentro de um templo. Na verdade, em nenhum lugar é apropriado, mas dentro do templo é extremamente prejudicial falar para a jalpa, principalmente na hora da praçada. Por quê? Porque praçada é um serviço devocional. Você está fazendo um serviço devocional lá honrando a praçada e está falando bobagem para a jalpa, falando coisas mundanas. Então, Silachara Maharaj falou, não faça isso, não é apropriado. O que as pessoas inteligentes, elas fazem, elas sempre evitam más associações e sempre mantêm boas associações. Então, aquele que é inteligente,
ele só anda com quem quer Deus, ele só se conecta com quem quer Deus, e ele não tem contato com não devotos. Ele não vai seguir o que o não devoto faz, ele não vai pegar o hábito de um não devoto. Esses são pessoas inteligentes. O que acontece depois, através da associação dos sadhus, dos devotos, o que é desfavorável à devoção, todos os desejos que o prendem aqui, tudo terminará. Então, através da associação e do serviço, tudo vai terminar, todo esse desejo material, toda essa luxúria, inveja, ira, cobiça, loucura e o ego vai terminar. Na associação dos devotos, as conversas sobre o Senhor Supremo são sempre benéficas e a pessoa começa a querer cada vez mais escutar sobre o Senhor Supremo. Cada vez mais querer escutar sobre o Senhor Supremo. Isso é o gosto superior. Ao ouvir continuamente o que os sábios e os Vaishnavas, eles falam, ao ouvir sobre os passatempos espirituais poderosos do Senhor Supremo, tudo que não é bom é removido e a pessoa obtém a fé, o apego, o amor e a devoção. Então, ao ouvir sobre Deus, os passatempos de Deus, ao ouvir as palavras do Guru, ao ouvir o que o Guru já falou, tudo isso vai embora. O desapego vai acontecer. Você vai parar de ser apegado ao mundo material. Você vai parar de querer escutar fofoca. Você vai parar de querer escutar sobre política e falar sobre política. Todos os assuntos mundanos vão embora gradativamente. Se você começar a escutar falar de Deus, os passatempos de Deus, a filosofia correta, você vai perder, vai deixar toda essa filosofia errônea que é do mundo material. O mundo material é um mundo real, mas incompleto, ele é ilusório. A verdade não está no mundo material, a verdade vem do mundo transcendental. Todo ser humano que está falando algo, escreve algo, não é verdadeiro. A verdade vem do mundo transcendental e a verdade não vem de um ser humano normal. A verdade vem de quem? De um guru genuíno. O guru não é um ser humano normal. A alma que está lá dentro daquele corpo, que nós achamos que é igual ao nosso, mas a alma não é igual. A alma é Nitya Jiva, é uma associada eterna de Deus. Então, essa alma já estava no corpo, no mundo transcendental. Essa alma de um guru genuíno, ela estava no mundo transcendental, ela veio para o mundo material nos ajudar e vai voltar para lá. Não é uma pessoa normal, então não é uma pessoa comum. Então a verdade não vem de nenhum filósofo. A verdade não vem de nenhum sociólogo, a verdade não vem de nenhum psicólogo, de ninguém do mundo material. A verdade vem através do guru genuíno, somente dele. Todo o resto não é verdade, está deturpado. Ao mesmo tempo, você sabe o que Mayadevi diz? Mayadevi disse, onde houver sadhus discutindo sobre o Senhor Supremo, quando houver Harikatha, falar sobre Deus acontecendo, eu irei e perturbarei naquele momento. Então veja só o que Mayadevi falou, Mahamaya. Onde houver os sadhus, os santos,
falando sobre o Senhor Supremo, Harikata, quando houver o Harikata acontecendo, ela diz, Maya Devi diz, eu irei e perturbarei naquele momento. Por que ela faz isso? Então, Maya Devi, aonde estão falando de Deus, ela vai perturbar, ela vai testar, ela não vai nem deixar você chegar nesse local. Ela vai te testar. Então, quando você se propõe a ir encontrar os devotos no templo, Maya Devi já começa a querer perturbar tudo isso. Ela vai colocar algum obstáculo, mas aí que nós temos que vencê-la. Nós temos que ser fortes para vencer o obstáculo. Mas como que nós vamos ser fortes para vencer o obstáculo? Praticando corretamente. A força não vem da musculação, a força vem da prática devocional. A força para combater Maya vem da prática devocional, de cantar a Japamala, de honrar a praçada, de fazer Ekadashi, de participar dos programas Sadhusanga, de cozinhar e oferecer a comida para Deus, de ler algum livro da missão. A força vem daí para vencer Maya. Se você não faz nada disso, Maya vai sempre te vencer. Quando você resolve falar, eu vou ao templo, vai acontecer algo e Maya vai te provocar, vai te testar e você não vai. Então, nós temos que ser fortes para vencer Maya. Maya é muito forte, mas para vencê-la nós temos que ser mais fortes. Então, Maya Devi, Mahamaya, ela falou, onde houver os santos sábios discutindo, falando sobre o Senhor Supremo, quando houver Harikata, falar sobre Deus acontecendo, eu irei e perturbarei naquele momento. Por que ela faz isso? Porque Harikata pode remover todos os tipos de ambiente ilusório. Veja só, por que Maya Devi faz isso? Porque Harikata, falar sobre Deus, escutar sobre Deus, remove todos os ambientes ilusórios. A ilusão vai embora. Aquele que escuta Harikata, aquele que fala Harikata, a ilusão vai embora gradativamente. Gradativamente a ilusão vai embora. Então, é extremamente importante nós escutarmos falar de Deus e nós falarmos de Deus. Veja só que frase importante aqui que Silachar Maharaj falou. Ao escutar e falar Harikata, deixa eu ler aqui exatamente como ele falou. O Harikata, ele pode remover todos os tipos de ambientes ilusórios. Essa é a força de falar sobre Deus e escutar sobre Deus. Tudo ilusório vai embora. Por isso que Maya Devi, ela está perturbando o local que tem Harikata. Ela vai no templo, ela perturba a mente dos devotos, para o devoto não escutar mais Harikata. Você viu, outro dia, Silachar Maharaj fala, quando nós estávamos cantando, fazendo kirtan, uma senhora, ela estava dormindo profundamente. Na verdade, você nunca consegue dormir durante um kirtan, durante a canção devocional. O kirtan é tão alto, há tanto som. Alguém pode dormir nessa hora? Diga-me, quem consegue dormir na hora de um kirtan, um som alto, mirdanga, karta, todo mundo cantando? Na Índia, centenas de pessoas cantando e tinha uma mulher dormindo. Mas, quando Maya vem e ataca, Maya faz você adormecer. Ela deixa você inconsciente. Quando você está dormindo, você pode ouvir o som
de uma gota d'água caindo, e o seu sono é interrompido. Você acorda, mas se alguém está dormindo durante o kirtan, quando as mirdangas estão tocando, quando os kartas estão tocando, quando todos estão cantando, isso é obra de Maya. Se alguém dorme durante o kirtan, como diz aqui Silachar Maharaj, é Maya, porque é impossível uma pessoa dormir durante a mirdanga tocando, o karta tocando, todo mundo cantando. Se é um ou dois, mas na Índia são centenas de pessoas. Então, é impossível. Se alguém está dormindo, é porque Maya está lá fazendo isso. Maya está atingindo a mente da pessoa. Então, Maya Devi significa que Pisati veio e as atacou. Kata Nidra, Jaomaya, Pisatira Kole. Essa canção que nós cantamos, né? É Arunodoya Kirtan. Divijago, Gora Chanda Bole, Kotani Dra Jayomaya, Pisatira Kole. Então, o que quer dizer isso? Quanto mais você vai dormir, quanto tempo mais você vai dormir no colo de Maya, da bruxa Maya? Pisatira Kole. E aí os devotos, eles dão risada. Por que você está rindo? Disse Silachar Maharaj. Não é uma piada. Assim que a sua mente e o seu coração, eles vão para algum outro lugar, Maya está por perto e ela se apodera de você. Então também, além de a pessoa dormir no Kirtan, é normal, isso é comum a gente ver pessoas na hora do Harikata no templo, quando está sendo falado sobre Deus, a pessoa está com a mente em outro lugar, isso é Maya. Maya está tirando a concentração da pessoa. A pessoa está lá longe, o corpo dela está lá no templo, sentado. Mas a mente está longe, ela não está escutando o Harikata. Isso é Maya também. Você vem pouco ao templo, quando você vem no templo, você fica pensando em outra coisa, isso é Maya. Maya está iludindo você, Maya está pegando você. E isso acontece, é normal. A gente vê isso sempre. A pessoa lá distante, longe. A mente está longe. O corpo está lá, mas o corpo sutil, a mente está bem longe. Isso é Maya também. Maya está pegando a pessoa. Então, Maya se apodera de você dessa forma. Tem um outro verso aqui que diz o seguinte. Quando as almas se tornam avessas a Krishna, esse é um verso que Silachar Maharaj sempre fala. Quando as almas se tornam avessas a Krishna e desejam prazer material, Maya está próximo e agarra. Então, quando você fica avesso a Krishna e está querendo desejos materiais, querendo prazer material, Maya está próxima de você e ela te agarra. Isso está no Sisi Prema Vivarta, capítulo 6, verso 2. Você se sente sonolento e depois adormece. 3 irmãs. As 3 irmãs vêm, Silachar Maharaj fala. Você sabe quem são essas 3 irmãs? Gum, Parami, Gumparani. O que quer dizer isso? O outro, Jimparani.
O primeiro é Gumparani. Enquanto o Kirtan está sendo cantado, alguém diz: alguém ronca. Então, enquanto o Kirtan está sendo tocado, estão fazendo o Kirtan, alguém está roncando. O próximo é Dimparani. Você começa a se sentir muito sonolento. E o último é Douparani. Você começa a se balançar ou a se inclinar e se contorce durante o sono. Então, um você fica sonolento, o outro você ronca e o outro você fica balançando. Né? Aqui no Brasil o pessoal fala que está pescando, né? Você está lá assim, a cabeça cai, e o corpo cai para frente. Então são as três irmãs, Silat Maharaj fala, o sono vem, aí vem o ronco e você fica lá assim, balançando o corpo, acordando e dormindo, acordando e dormindo. Então essas três coisas dominam você, e isso daí vem através de quem? De Maya. Isso vem através de Maya. E isso acontece durante o Kirtan com algumas pessoas, porque Maya está dominando elas. Essa irmã mais nova de Silachara Maharaj é muito perigosa. A bruxa Maya, ela aprende imediatamente. Na verdade, isso não é novidade. É verdade. As escrituras, elas dizem isso. Maya é muito forte. Maya ilude a todos nós. Aí tem um outro verso que diz assim: quando alguém é possuído por um fantasma, ele fica confuso. Essa condição atinge as almas presas por Maya. Então, da mesma forma que alguém incorpora um fantasma, ele fica confuso. As almas ficam confusas com Maya. Maya encobre a alma. Maya encobre a verdade da alma. Maya ilude a alma. Isso está no Sri Prema Vivarta, capítulo 6, verso 3. Diz-se também que Maya é 9 vezes mais forte que uma alma diva. É preciso entender isso e saber qual é a sua posição. Então, Maya, como diz aqui Silachar Maharaj, ela é 9 vezes mais forte do que nós, alma diva. Veja a sua proporção. Ela é 9 vezes mais forte do que nós. E como que nós podemos nos tornar mais fortes para não perder a guerra, a batalha contra a Maya? Praticando a vida devocional adequadamente. Ela é 9 vezes mais forte, mas se você fizer a prática correta, diária, você for ao templo, você seguir as instruções do Guru, você vai se tornar forte também. Claro que não tanto quanto Maya, porque Maya tem a potência de Deus. Maya, ela está com a potência de Deus e nós não temos isso. Ela tem. Mas a potência de Deus de Maya é para nos tirar da devoção. Ela vai testar e testar e testar. Deixa eu ver se alguém aqui fez alguma pergunta, algum comentário. Não, por enquanto não. Vamos ler mais um pouco, ainda temos bastante tempo para a leitura. Deixa eu pegar a próxima aula aqui, o próximo subtítulo da aula. Só um minutinho aqui para abrir a próxima aula.
Então, o subtítulo dessa aula que nós lemos agora é Fique Desperto. Fique desperto e esperto. Fique esperto porque Maia vai tentar te derrubar. Agora, a próxima subtítulo da aula é Intolerável. Vamos ver o que Silachar Maharaj fala nessa aula aqui. É uma aula do dia 26 de dezembro de 2010. Um dia depois da aula que estávamos lendo agora há pouco. Então, ele começa falando o verso que diz assim: Mahaprabhu, ele não pode tolerar desrespeito aos Vaishnavas, sêniores e genuínos. Então, Mahaprabhu, ele não tolera aquele que desrespeita, aquele que comete ofensa a um Vaishnava sênior e genuíno. Não adianta somente ser um Vaishnava sênior, tem que ser sênior e genuíno. O que significa genuíno? Aquele que não é um farsante. Certa vez, Jagadananda Pandit, aquele devoto que escreveu Sri Prema Vivarta. Então, certa vez, ele aconselhou Sanatana Goswami a ir para Vrindavana. Mas, quando Mahaprabhu ouviu isso, ele disse: Sanatana é o meu guru. Você nasceu ontem e agora você está ensinando Sanatana Goswami? Isso não está certo. Então Mahaprabhu repreendeu Jagadananda Pandit. Mahaprabhu, ele castigou Jagadananda Pandit. Castigou muito ele. E Sanatana Goswami ficou tímido, envergonhado ao ver quanta afeição Mahaprabhu estava dando a Jagadananda Pandit. Prabhu, você está dando doce para ele, diz Sanatana Goswami, mas não está dando doce para mim. Agora, nesta era de Kali, não é como naquela época. Se você castigar alguns brahmacharis, disse Silachara Maharaj, eles dirão imediatamente: não preciso de tal guru. Existem tantos outros gurus, eu devo deixar esse guru. Então, veja só, Sanatana Goswami, quando Mahaprabhu, ele castigou Jagadananda Pandit, Sanatana Goswami falou: você está dando doce para ele. O que significa isso? Sanatana Goswami queria ser repreendido, queria ser orientado por Mahaprabhu. Então, essa é o verdadeiro sentimento de um Vaishnava, de alguém que entendeu a consciência de Krishna. Ele quer ser corrigido pelo Guru. Aquele que é corrigido pelo Guru, ele tem que ficar feliz, não ficar chateado, ficar bravo. Então, os grandes devotos, eles querem ser corrigidos por Deus. Como também a Advaita Acharya. A Advaita Acharya, essa é uma história que está na escritura, Sri Chaitanya Bhagavata. Ele descreve detalhadamente, Srila Vrindavana Dasakura descreve detalhadamente essa história. E aí, o que aconteceu com a Advaita Acharya? Ele nunca era repreendido, nunca era corrigido por Mahaprabhu. E aí ele falou: como que eu vou conseguir isso? Mahaprabhu só me elogia. Como que eu vou fazer Mahaprabhu parar de me elogiar e me castigar, me corrigir? E aí a Advaita Acharya começou a pregar Mayavadismo. Começou a pregar o impersonalismo. É claro que São Lila é um passatempo de Mahaprabhu com a Advaita Acharya, mas ele começou a pregar essa filosofia Mayavadi.
E quando Mahaprabhu soube disso, foi lá imediatamente castigá-lo. Quando chegou e viu Advaitacharya pregando sobre o impersonalismo, ele falou para Advaitacharya, você me chamou aqui, porque Advaitacharya pediu para Mahaprabhu aparecer. Ele ficava na beira do Ganges, pedindo para Mahaprabhu aparecer. Você pediu para vir aqui, Mahaprabhu falou. E agora você está pregando contra mim, você está pregando o impersonalismo. E castigou. E qual foi o castigo de Mahaprabhu para Advaitacharya? Ele bateu em Advaitacharya. Literalmente, ele bateu. E aí a mulher de Advaitacharya, Sita Thakurani, ela falou, não bata nele, ele é velho, você vai matá-lo. Então, Advaitacharya ficou muito feliz de Mahaprabhu estar corrigindo ele. E Sanatana Goswami também falou para Mahaprabhu, você só dá doce para mim, eu quero ser corrigido. Você só corrige Jagadananda Pandit. Essa é a visão correta. Mas, como disse Lachar Maharaj, agora, na época que estamos agora, e ele deu essa aula em 2010, nós estamos em 2022, as coisas estão piorando. Na época que ele deu, era melhor, agora está piorando. Qualquer correção que você faz em alguém, a pessoa não aceita. Ela tem o ego alto. E os brahmacharis, quando Silachar Maharaj corrigia eles falavam, eu vou embora, vou procurar outro guru. Ninguém gosta de ser corrigido, mas isso é burrice. Se você faz algo errado, você tem que ser corrigido. Ninguém vai corrigir você de fazer algo certo. Se alguém está corrigindo você, é porque você está fazendo algo errado. E você tinha que ficar feliz de ser corrigido. Não ficar triste, chateado. O ego alto. É muito comum, se você corrige alguém, a pessoa fica brava, ela fica algum tempo sem vir no templo. Ela se afasta, depois ela volta ou não, mas ela se afasta. Quando você corrige, quando você fala, olha, isso não está correto, faça dessa outra forma, não faça mais isso. Ninguém gosta de ser corrigido, isso daí é Maya. Maya, ilusão. A ilusão faz com que nós tenhamos o ego muito alto. O ego pertence a Maya. Maya vai fazer você ter muito ego. Então, nós temos que compreender isso, que os grandes santos, eles querem ser corrigidos. Eles querem ser treinados. Silachar Maharaj já falou em aulas anteriores, Gurudeva praticamente nunca elogiava ele. Srila Govinda Maharaj, ele só corrigia Acharya Maharaj, o tempo todo corrigia. E Acharya Maharaj falou, o Guru genuíno, ele não fica passando a mão na cabeça do devoto, ele não fica elogiando o devoto. O Guru genuíno, ele corrige o devoto. Ele vê algo errado, ele corrige o devoto. Então, Srila Govinda Maharaj, ele estava treinando Silachar Maharaj para ser o sucessor dele. E Srila Govinda Maharaj falou, só tem uma pessoa que eu posso corrigir. Só tem uma pessoa que aceita a correção e não vai embora. E esse é Acharya Maharaj. Gurudeva mandava Acharya Maharaj ir embora. Ele falava, saia daqui, eu não quero te ver. E Silachar Maharaj abaixava a cabeça, saía. Depois de 1 hora, 1h30, 2 horas, ele voltava com a cabeça baixa, prestava reverência, dando Dandavat Pranam para Srila Govinda Maharaj. E uma vez perguntaram para Srila Govinda Maharaj, ele falou, eu mando ele embora, ele vai, mas eu não mandei ele não voltar. E aí ele volta. Então, esse é um devoto puro, um devoto que não tem ego, ele toma bronca na frente dos outros, e ele fica quieto, e ele gosta de receber bronca, ele gosta de ser corrigido. Silachar Maharaj falou também em aulas anteriores que ele sentia muita falta de Gurudeva corrigir ele. E ele falou, agora não tem ninguém para me corrigir. Eu sinto muito falta de Gurudeva me orientando, me corrigindo. Mas nós, como somos caídos, nós temos o ego muito alto. Então, qualquer correção que alguém faça,
alguém que tem mais experiência, alguém que conheça mais do que você, que sabe que você está fazendo algo errado, a pessoa fica nervosa. Ela não gosta de ser corrigida. Mas isso é maia, é ilusão. Hoje não tivemos nenhuma pergunta, então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. À noite continuaremos a leitura da aula de Silachara Maharaj. Então vamos lá agora, Nama Sankirtan Hari Harai. Jadavaya Namah Hari Nama Krishna Jadavaya Namah Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namah Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namah Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Asbar Padarini Pura Panchada Ade Charana Shevi Bhakta Saneva Ade Charana Shevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bola Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasha Shri Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasha Nam Sankirtan Kohe Narottama Das Hari Nam Sankirtan Kohe Narottama Das Hari Nam Sankirtan Kohe Adama Das Hari Nam Sankirtan Kohe Adama Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Gora Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou conosco hoje aqui da transmissão. Temos conosco hoje aqui Ishan Krishna Prabhu, Vrajaraja Prabhu, Amalini Devidasi, Arjuna Krishna Prabhu, Vijayaksha Prabhu, aqui também conosco Mary Mezi conosco aqui, e também Ananta Shesha Prabhu. Eu agradeço a presença de todos, a associação de vocês. Um bom dia a todos. Dandavat Pranam. Continuaremos a leitura dessa aula que começamos agora há pouco. Hoje à noite, o programa começa às 19 horas e a aula vai ser às 20 horas. Então, Dandavat Pranam, bom dia.